Meus amigos, é um prazer tê-los aqui em mais esse Frente a Frente. E hoje nós vamos conversar com um grande amigo nosso, Dr. José Antônio Rodrigues. É um dos mais antigos médicos de Montes Claros. Apesar de não estar tão velho assim, está até muito novo ainda. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Antônio, há muito tempo que eu queria te trazer aqui, porque você conhece bem a história antiga de Montes Claros, porque nós, inclusive, vivemos muito dessa história junto, né? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Jorge, o prazer é todo meu. Não só pelo gabarito do seu programa, que expande por todo Montes Claros, mas também por essa amizade enorme que nós temos desde criança. Praticamente somos como os irmãos. Você está sendo um dos médicos em exercício ainda, dos mais antigos de Montes Claros, né? Eu formei na primeira turma de Montes Claros, na FAMED. FAMED, Unimontes, né? Antigamente FAMED. Formamos em 1974, quer dizer, eu estou com 39 anos de formado. Existem outros médicos mais antigos, mais velhos de formado. O ortopedista mais antigo que eu conheço em Montes Claros, só o Alfredo Barreto. Alfredo Barreto. Tem o Valdeci Barreto, Valdeci Fialho, que é da minha turma. Mas, então não é mais antigo que você. Não. Mais antigo é só o Alfredo. Só o Alfredo, exatamente. E a ortopedia mudou muito daquela época para cá? Muito, Jorge, muito. Naquela época que a gente começava, eu inclusive fui um dos fundadores da ortopedia do Haroldo Torim, quando eu vim em Montes Claros. Eu, Zé Augusto Lima Borges. Ortopedia... Não era Haroldo Torim naquela época, não era o Hospital Municipal, né? Hospital Municipal, exatamente. Mas a ortopedia era e ainda é muito arcaico. Você vê, você tem que mexer com gesso, porque hoje ainda mexe com gesso. Nós temos hoje imobilizações bem mais fáceis, mais leves, mas se mexe gesso, uma coisa grosseira, a pessoa fica muito tempo... Eu acho que não houve um desenvolvimento muito grande. Igual houve em outras áreas, não? Igual em outras áreas, cardiologia, né? Dermatologia, mas na ortopedia não houve. Mas gesso existe muito. Eu vejo pessoas, amigos meus aí, quebra o pé, fica engessado aí muito tempo. Exatamente. E não é pouco tempo, não é muito tempo. É em torno de uma fratura hoje, para ser consolidada, é em torno de 35, 40 dias, quando não tem nenhuma alteração mais grave. Mas a pessoa normalmente fica engessada em torno de 60 até 90 dias. Mas exercer a medicina naquela época que você formou na década de 70 em Montes Claros era mais fácil, né? Sim. Apesar de não ter a tecnologia que tem hoje. Exatamente. Apesar de não ter a tecnologia como hoje, mas nós tínhamos hospitais para poder trabalhar, conhecer e ver de perto a medicina. Não é igual hoje que os alunos da medicina, eles ficam lutando para poder arranjar uma vaga no hospital para fazer um estágio. Antigamente eram só nós, os 40 da primeira turma, depois veio a turma de Fernando Colares, que foi a segunda turma. Quando eu formei, Jorge, não tinha intenção nenhuma de fazer ginecologia, obstetrícia, e quando eu me formei, eu já tinha feito em torno de 200 partos, mais ou menos. Quer dizer, eu estava preparado para fazer a minha ortopedia que eu fiz, mas também estava preparado... Você fez a especialização em ortopedia em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, Ipizeng e o Hospital das Clínicas. Mas como o dia que eu formei, o dia que eu recebi o diploma, eu estava preparado para ir para qualquer cidade, porque já fazia medicina completa, já fazia pequena cirurgia, parto, cesariana, coisas que hoje não acontece o médico recém-formado. Quer dizer, tem que especializar mesmo, tem que ir para cidade grande para poder... Mas o problema de hospital em Montes Claros hoje é um drama, né? Não, se você está falando na parte do médico, do estudante, agora na parte do povão é pior ainda, né? Exatamente. Hoje a gente vê casos de hospital que realmente tocam o coração. Parece que
Montes Claros cresceu muito, os leitos não aumentaram, se aumentaram, aumentaram muito pouco. Como Montes Claros é uma cidade muito grande e várias especialidades, converge para cá essas cidades aqui perto, todas. E chega ao ponto de entrarmos no hospital e vermos doentes internados em cima de uma maca no corredor. Eu escrevi até essa semana sobre isso. Um conhecido meu, Hermes, ele fraturou o fêmur a semana passada. Ele precisa de operar, entendeu? E está no hospital universitário, no HU. Até hoje não operou, tem uns 10 dias já. Está lá morrendo de dor, gritando de dor e eles dando sedativo nele e não operaram até hoje. Quer dizer, parece brincadeira, né? Exato. Mas isso é um normal hoje nos hospitais. Pois é, Jorge, mas olha, você presta atenção, isso não é uma afinidade, o que um médico realmente quer. A culpa não é do médico. Não é do médico. A culpa é do sistema, né? Exato, o sistema que está totalmente errado e falido. O médico, a vontade nossa, médica, é de chegar e resolver o problema do doente. Ô, doutor Zé Antônio, você acha que essa solução que o governo está encontrando de trazer médico de fora vai resolver o problema? Olha, a princípio, eu fui contra. Eu achava que não dava certo. Primeiro, por causa da língua. Difícil a comunicação, por exemplo, um cubano, né? Chegar no Brasil para ir para o interior, para cidades bem pequenas, e fazer um tratamento conversando com o doente. Dificilmente vai entender. Agora, os médicos brasileiros que formam fora, como são muitos, e que voltam para o Brasil, esses sim, eu acho que tem que ser aceito. Mas esses médicos brasileiros que formam fora e voltam, esses fazem o revalida sem nenhum problema. Eu acho que o grande problema que está tendo entre o Conselho de Medicina, os conselhos e o governo quanto a esse programa é porque o governo quer que os médicos cubanos, por exemplo, não tenham que fazer o revalida. Sim, mas eu acho que é uma coisa certa. Nós, por exemplo, não podemos entregar a nossa população, porque é pobre, porque está no interior, nós não vamos entregar na mão de quem a gente não sabe como que é a formação desse médico. Então ele tem que passar por um revalida para que a gente possa saber. Avaliar, né? Exatamente, avaliar o grau de conhecimento dele, a capacidade dele. Porque nós não podemos entregar a nossa população na mão de uma pessoa que talvez nem saiba fazer o que realmente se propõe a fazer. Você trabalhou já também no interior, você trabalhou em Mirabela há muito tempo, que você é de lá, né? É. A grande queixa da classe médica é que o problema não é importar médico, é que não vai adiantar nada porque o problema do sistema é a falta de estrutura. Não adianta ter um médico, não tem estrutura. A maioria das cidades que esses médicos vão não tem nenhuma estrutura para ter um atendimento pelo menos razoável. Você não acha assim também, não? Exatamente. Mirabela. Mirabela foi uma coisa assim que eu tive o maior prazer em trabalhar lá, porque é minha terra, quase todo mundo lá é da mesma família, e eu ia lá uma vez na semana. Quer dizer, eu sacrificava aqui, às vezes, o meu consultório em Montes Claros, o meu trabalho aqui em Montes Claros, porque eu era médico do INSS, médico da fábrica de cimento, né, da Monvep há muitos anos. Às vezes eu tirava um dia para ir a Mirabela para atender o pessoal, atender os meus familiares, quase todo mundo lá é parente. Quando eu chegava lá, Jorge, que eu ia todo sábado, às vezes encontrava 5, 6 fraturas que ficaram a semana toda esperando a minha chegada para poder fazer o tratamento. Né? Hoje até melhorou porque tem um hospital hoje em Mirabela, né? Exatamente. Naquela época não tinha, né? Não, já tinha um hospital, mas não tinha aquela estrutura básica. Por exemplo, cirurgia ortopédica em Mirabela não se faz. Por que para fazer uma cirurgia ortopédica? Hoje tem que ter a mesa própria para poder fazer a cirurgia. E lá não tinha. Às vezes a gente até fazia uma cirurgia lá, mas numa dificuldade enorme, porque fazia naquela mesa onde faz cirurgia geral. Essa situação é a situação da maioria dos municípios do Norte de Minas, né?
E é por isso que os doentes de tudo quanto é município vêm para Montes Claros. Mas nós hoje já temos, por exemplo, em Brasília de Minas, nós já temos um hospital. Em Pirapora, eu conheço de Pirapora, é melhor até que os de Montes Claros. Exatamente. Em Brasília de Minas e Pirapora, nós já temos um hospital considerado de alto gabarito. Tem todas as especialidades e tem que ser aproveitado nesse sentido. Mas não há. O pessoal prefere vir para Montes Claros para poder lotar aqui os hospitais do Jequitinhonha. Nós vamos dar um intervalozinho para beber uma água e voltamos logo em seguida. Enquanto isso, o comercial vai rolando por aí. Espera um instantinho.